Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de 19 de fevereiro de 2025. É uma tarde quente, 34 graus em Ribeirão Preto nesse exato momento, uma tarde nublosa e que agora o sol saiu forte aqui, sabe? Então tá aquela situação de não ter chuva, tá? A umidade relativa do ar está em 39%, mas está caindo e também essa vai ser, segundo a meteorologia, a temperatura mais alta do dia, 34 graus. E logo pela manhã nós tivemos 22, então amplitude térmica de 12 graus, diferença entre a mínima e a máxima, né? É o verão brasileiro em 2025 aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, né? Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder falar, dar alguns recadinhos e deixar alguns conselhos, né? Vamos deixar esses conselhos aí, quem sabe as pessoas ouvem, né? O primeiro conselho é: não faça exercício entre 10 e 16 horas, principalmente nesse horário que nós estamos agora. Temperatura muito alta, umidade relativa do ar muito baixa, né? 39 graus, e vai cair mais. E ao ar livre, quando você vai fazer o exercício lá, a temperatura sobe bastante. Então, hoje nós estamos aí com 38, 39 graus de sensação térmica, tá? Então não faça exercício nesse horário, entre 10 e 16 horas ao ar livre. Mosquito Aedes aegypti e escorpiões estão por aí, atacando aqueles que são desavisados e aqueles que são avisados também, mas são desobedientes, né? Então, fica aí o recado para você que não gosta muito de obedecer, mas que estão aí os escorpiões e o mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar, pode te levar para o cemitério, tá? Então tem gente por aí que não gosta muito de falar isso não, mas você fica sabendo, se você está numa situação de ter muita coisa dentro da sua casa que pode ser um criadouro de escorpiões ou de mosquito Aedes aegypti, você está correndo um sério risco. E se você gosta de ser desobediente, né? Desobediente, e gosta de fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, se você ficar doente, não precisa reclamar da UPA para ninguém, tá? Não precisa reclamar do sistema de saúde. Fica lá esperando até ser atendido, tá bom? Por quê? Porque fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas pode provocar uma insolação, uma desidratação. Tudo que você não está precisando nesse momento, né? Então, se você é inteligente, né? Sabe ver o mal e foge dele. Então, está sendo alertado. Não quer saber, fazer o quê? O que a gente pode fazer é alertar, tá bom? Mas pedir para que você obedeça às regras e assim fazendo, você não vai ter muitos problemas ou não vai ter problemas com esses bichinhos aí não, tá bom? O recado de hoje tem um tema que às vezes alguém pode até pensar que a gente é bobo, né? Mas existe um chamado de Deus, um chamado divino à ação. Ação, boas ações com o nosso semelhante, com outras pessoas. Então, um chamado divino à ação. Qual que é esse chamado? Por que é que existe dentro de nós a necessidade de ajudar o próximo, ou deveria existir? Tem alguns que olham somente para o seu umbigo, não querem saber do que está acontecendo. Mas também não podem, depois, num momento de dificuldade, de necessidade, querer ou requerer que alguém faça alguma coisa por você também, né? Lembra que no dia que você estava tranquilo, sem problemas, você não socorreu ninguém. Então hoje, se apareceu ou não alguém, você não pode reclamar, né? Não pode reclamar. Então, esta é a situação. Existe um chamado divino para a ação. Vamos ver qual que é o versículo que traz isso daqui, ó. Não te negues a fazer o bem a quem de direito. Tem gente que você não precisa ficar tentando ou pensando em fazer o bem, não. Estando em tuas mãos a capacidade de fazê-los. Provérbios 3, 27. Não te negues a fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. É bem isso.
Tem algumas pessoas que têm a capacidade de fazer o bem, independente da situação. Outros que só fazem enxergar a situação e aí às vezes vai ajudar. E outros que não estão nem aí. Quem foi que mandou ela se meter nessa enrascada e porque agora eu que tenho que socorrer? Eu não tenho que socorrer ninguém. Na realidade, quando o sábio Salomão escreveu isso daí, que foi mais ou menos 970, 930 até 920 dias ou anos antes de Cristo, Salomão escreveu para transmitir a sabedoria da prática e a sabedoria espiritual, especialmente aos jovens, aqueles que estavam começando a carreira, né? Então Salomão estava dando ali vários conselhos. E nesse período ele estava lá em Jerusalém, né? Ele era o rei Salomão, então ele estava dando, e ele era o homem mais sábio à época, né? Então ele dizendo, olha, não te negues a fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Mas ele escreveu primeiramente para o seu filho, mas era uma situação que ele estava estendendo para todo o povo de Israel e os futuros leitores, que somos nós, né? Então, Salomão estava dizendo bem isso aí, a natureza do bem como uma situação de ter que fazer. A explicação que nós podemos ver aí, que o bem como reflexo do caráter de Deus. O caráter de Deus é o bem. O bem não é apenas uma ação. Ele, na realidade, ele é um reflexo da própria natureza de Deus. Quando nós praticamos o bem, manifestamos a sua imagem em nós. Manifestamos a imagem de Deus em nós. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, fala assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação. Olha isso. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, o salmista também disse lá no Salmo 119, versículo 68, Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus decretos. O salmista estava querendo saber qual era a essência de fazer o bem e aprender a fazer o bem ou ser bom, né? Então, existe aí, para todos nós, uma natureza do bem. O bem como reflexo do caráter de Deus. E a segunda coisa que eu coloquei é a universalidade do bem. O bem deve ser praticado sem discriminação, alcançando todos os que dele necessitam. Em Gálatas, do capítulo 6, versículo 10, Gálatas 6, 10, está escrito assim, por isso, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Por isso, enquanto nós temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E Lucas, no capítulo 6, 35, diz assim, amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Olha aí, então se você faz o bem, sem discriminação, alcançando todos aqueles que necessitam desse bem ou dessa sua atitude, você tem uma recompensa. Será grande a sua recompensa. Você não precisa fazer esperando algo em troca aqui na terra, mas algo em troca lá no céu, né? E aí será grande a vossa recompensa, a recompensa que vem do Senhor, e nós seremos chamados filho do Altíssimo. Que coisa melhor do que essa? Ser chamado filho do Altíssimo num tempo de tanta dificuldade, de tanto problema, tanta necessidade. Olha, é uma maravilha sermos chamados filho do Altíssimo e fazer o bem para todos
sem olhar quem são. Não te negues a fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Provérbios, capítulo 3, versículo 27. Tá bom? Dado esse recado, eu quero chamar a sua atenção para que você faça a sua oração juntamente comigo, né? Eu tenho uma relação aqui. Todos os dias eu coloco essa relação. E hoje eu vou incluir o meu sobrinho Samuel, que ainda continua lá na UTI, no hospital de base, ali em São José do Rio Preto. É filho da minha irmã mais velha, Sueli. Tá bom? Ele é o neto mais velho do meu pai. É o primogênito dos netos. Ele é filho da minha irmã mais velha e que também tem o Samuel, que é o neto mais velho do meu pai, né? Não é o mais velho que eu tenho, sobrinho mais velho que eu tenho, porque do lado da minha esposa, que também a gente considera como sobrinhos, tem alguns que são mais velhos do que o Samuel, mas ele é o mais velho da família do meu pai, da minha família, né? Tá bom? Isso, da minha família. São 7, 4 homens, 4 mulheres e 3 homens. Uma das mulheres, a Marta, já faleceu. Tá bom? Isso. Todos aí com a sua relação? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento pelo Samuel ali no hospital de base em São José do Rio Preto. Que a tua boa mão esteja estendida sobre aquela sala de UTI e que o teu amor e a tua graça e a tua misericórdia repousem sobre a vida do Samuel. Eu oro também por cada uma dessas pessoas que aceitaram Jesus nessa data, que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada uma delas, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada uma delas, dirigindo os seus passos, escrevendo seu nome no livro da vida e dando a cada uma delas aquilo que é necessário para que façam o melhor nesta caminhada que se chama vida, que vai desde a maternidade até o cemitério. Que aonde quer que eles estejam, aonde quer que eles pisarem, eles possam ser chamados filho do Altíssimo, e que também espelham aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Eu oro nesse momento pela irmã Maria José, pelo Emerson, pela irmã Maria Dourado e a família, pela Isabela Miguel e a família, pela dona Néia e o seu Fernando, pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza, suas famílias. Oro também pelo Eduardo de Piracicaba, pela vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro nesse momento, meu Pai, pelos idosos que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, nos asilos, aquelas crianças e jovens, adolescentes e adultos que estão de volta à escola, aqueles que estão estudando nesse momento, aqueles que já estão descansando, aqueles que nesse momento estão aguardando para poder ir estudar à noite. Que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro por cada um dos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, em situação de rua, aqueles que estão em opressão, depressão, drogadição, né? Depressão, angústia, tribulação, tristeza. Deus, que essa opressão, essa possessão, essa depressão sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa drogadição, alcoolismo e esse estado de situação de rua também seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, microempresários, pequenos empresários, aqueles que estão gerando emprego para aqueles que estão empregados e aqueles que estão desempregados. Que a porta de emprego se abra para a vida dessa pessoa o mais rapidamente possível. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Uma grande quarta-feira para todos vocês. Fiquem em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.